Preste atenção porque agora eu vou bater o pós-edital completo da GMF. Olha na tela o que é que cai em direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. Direito administrativo, conceitos, fontes e princípios. Ato administrativo, conceito, requisito, atributo, classificação, espécie, invalidação, anulação, revogação e prescrição. Cabe a mim, nesse momento, trazer os pontos que são mais importantes para a sua prova. E para abrir, a administração pública. Quando eu falo da administração pública no Brasil, eu tenho que entender principalmente que se encontra embasado no artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Então, principalmente, é aqui dentro que moram os comandos mais importantes. Artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, que é que eu dito como mais importante, indubitavelmente, os princípios da administração. Quando eu falo dos princípios da administração pública, eu tenho dois conjuntos. O princípio da administração pública podem ser princípios explícitos na Constituição. Anota, você que é rápido, mas é de propósito. Explícitos na Constituição e podem ser implícitos ou subentendidos na Constituição. Quando eu falo dos princípios explícitos na Constituição, eu tenho o famoso legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As provas podem montar questões acerca disso. Quando eu falo da legalidade, tem dupla vertente. Para a administração pública, só pode fazer o que está na lei. Para o particular, pode fazer tudo desde que a lei não proíbe. Impessoalidade é sinônimo do princípio da finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? O interesse público. Moralidade, o que embasa o princípio da contrariedade administrativa. Não pode ter ímprobo administrativamente, porque o ímprobo administrativo é irresponsável. A moralidade não é a mais nova dos princípios trazidos pelo Constituinte. É a eficiência, que foi trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98. Na publicidade do ato administrativo tem até musiquinha. Segundo o princípio da publicidade é da prática de atos sigilosos, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que põem em risco a segurança e a intimidade. Isso é importante para o princípio da publicidade. Cada um desse guarda mecanismo de prova. Nos implícitos eu coloco os principais. Não posso dizer que o rol aqui é taxativo. O rol aqui é meramente exemplificativo. Os principais são princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É aquele que diz que a administração pública é mais interessante do que o interesse meramente individual. Princípio da indisponibilidade do interesse público. A máquina pública não está disponível para o agente, mas para o povo, para a coletividade. Princípio da continuidade do serviço público. A administração pública não pode parar os seus exercícios, por isso que não pode polícia fazer greve. É o maior justificador do princípio da continuidade do serviço público. Princípio da autotutela, embasador das súmulas 635 e 473 do STF, que diz que a administração pública vai poder anular seus atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Princípio da tutela, é do controle finalístico, que diz que a administração pública direta guarda relação com a administração indireta, mas não é uma relação de subordinação, é uma relação de controle finalístico para o bom exercício das atividades. Princípio da reserva legal, embasador da Constituição Federal, diz que a administração pública só pode fazer alguma coisa de lei, mas a lei que vem depois é a lei complementar, ou lei delegada, ou lei específica. A maior fonte de resolução positiva das questões dentro do princípio da reserva legal é aquela que diz, meu irmãozinho, que depois do nome lei tem que vir tipo um sobrenome. Então, se tiver uma questão, a administração só pode definir regras do FGTS por meio de lei complementar. Então é princípio da reserva legal. Se só fosse por meio de lei, aí seria princípio da legalidade. Então, para sacar, você chegou na prova, resolver, dica rápida, regra rápida, imagina que você está revendo essa aula, faltando 1 hora para a prova, eu te digo, falou reserva legal, você vai ter que entender que depois do nome lei vem outra palavra. Falou legalidade, não vem outra palavra depois do nome lei, são os princípios implícitos que regem a administração pública dentro dos princípios da administração. É importante que você conheça as fontes da administração pública. Eu quero te dizer das mais importantes. A lei é uma fonte importantíssima e imprescindível da administração pública, chamada de fonte primária, mas pode ter jurisprudência, pode ter doutrina, podem ter os costumes e podem ter os princípios gerais do direito. Repito, lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Dentro da administração pública, também é importante que você capitaneie algumas informações. As regras acerca do concurso público. Quando eu falo do concurso público, eu posso tê-lo, se for de prova,
vagas ou se for de provas mais títulos. Não existe concurso público só de títulos. O prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Prazo de validade de concurso público até 2 anos, validado por igual período, por meio de critério discricionário da administração pública. É importante que você saiba o passo a passo das regras principais de um concurso público. O primeiro é a publicação de um edital. Esse edital não é lei, mas é medida administrativa orientadora do concurso público. Medida administrativa orientadora do concurso público. Esse edital é o que traz o prazo de validade. É nesse edital que traz a questão das vagas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que quem for aprovado dentro das vagas do edital tem direito líquido e certo de ser chamado para trabalhar, ou seja, de ser nomeado. É dentro desse edital que traz a possibilidade de nomeação dos portadores de necessidades especiais. Até 5% das vagas serão para os PNS. Esse edital é que traz a possibilidade de homologação do concurso. É nesse edital que traz o conteúdo programático que vai ser cobrado no concurso. É importante que você entenda que esse edital vai fazer a realização das provas acontecerem. Depois da realização das provas, vai ter a homologação do concurso. Depois da homologação, é importante que eu saliente para ti que é a partir da homologação, que se começa a contar o prazo de validade do concurso. Então não é a partir do edital, é a partir da homologação que começa a contar o prazo de validade do concurso. E esse prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Não existe prazo intermediando a homologação e a nomeação. A nomeação é quando o servidor é chamado para trabalhar. Da nomeação para posse existe um prazo. Esse prazo muitas vezes é de até 30 dias, no caso da Prefeitura de Fortaleza. E aí você tem que entender, se o cara foi nomeado e não apareceu para tomar posse, ou seja, não apareceu para assinar o regime institucional, a nomeação é tornada sem efeito algum. É como se ela sequer tivesse acontecido. Existirá também um prazo entre a posse e o exercício. Se o cara tomou posse e não entrou em exercício, não apareceu para trabalhar, então eu digo que nesse caso caberá a exoneração ex officio. Repito, exoneração ex ofício. De ofício, a administração vai dar uns pés na bunda desse cara. Após o exercício, é importante que você entenda o que vai acontecer. Um movimento muito importante após o exercício acontece. O nome desse movimento é estágio probatório. Estágio probatório. E a IDECAM pode cobrar isso na sua prova? Claro que pode. Esse prazo vai está trazido pela Constituição como um prazo de 36 meses. 36 meses equivale a 3 anos. Durante esse estágio probatório, o servidor vai ser analisado. Ele vai ser analisado de acordo com o RAPID. O que é o RAPID, Lucas Neto? Responsabilidade. Anote. Responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Lembrando que 4 meses antes de fim do estágio probatório, 4 meses antes de findo, anote isso por favor, 4 meses antes de fim do estágio probatório, ele vai ser submetido a uma comissão especial de avaliação de desempenho. É a SEAD. Essa comissão especial de avaliação de desempenho pode dar a ele a exoneração se ele não cumpriu com as regras impostas no estágio probatório ou a carta de estabilidade no serviço público. Essa que você vai ter quando passar no concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. É importante que você saiba que mesmo depois de estágio, mesmo depois do estágio probatório, mesmo depois de estável, mesmo depois da estabilidade, você vai poder perder o cargo público em 4 situações. São 4 situações que você vai poder perder o cargo público. Vamos lá. Primeira situação e segunda eu vou colocar aqui e as outras 2 aqui desse lado direito. Primeira, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado vai poder fazer o cara perder o cargo público. Segundo, procedimento administrativo disciplinar em que seja assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa com todos os meios inerentes ao direito. Contraditório mais ampla defesa
com todos os meios inerentes ao direito. Terceira situação, anote por favor, porque isso pode cair na sua prova, isso é administração pública e é isso que pode sim aparecer na prova da IDECAM. Estou metrificando o edital em tópicos no direito administrativo, batendo tudo do pós-edital, daquilo que você tem que focar mais para que depois você possa se interessar só em resolver questões, focar nas questões e entender que a partir daqui é que as questões que podem aparecer guardarão conexão. Beleza? Terceiro grande ponto é excesso no limite de gasto com pessoal da administração pública. Excesso no limite de gasto do pessoal administrativo, tá? Isso é importante porque está dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. No quarto ponto é importante que você entenda isso aqui. Diante de uma comissão de avaliação de desempenho na forma de lei complementar, é possível que o cara também perca o seu cargo público, mesmo depois de estável. Lembrando que essa lei complementar ainda não existe, mas isso pode sim cair na sua prova. Não acabou, eu ainda estou em administração pública. É importante que você saia dos cargos acumuláveis na atividade. Cargos acumuláveis na atividade. E os cargos acumuláveis na atividade são os seguintes, anote por favor. Você vai poder ter um cargo de professor com outro de professor, um cargo de professor com outro de professor. Você vai poder ter um cargo de professor, mais outro técnico ou científico. Professor, mais outro técnico ou científico. Você vai poder ter 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas pelos respectivos conselhos profissionais. 2 cargos de profissionais da saúde com as profissões regulamentadas pelos conselhos profissionais. Tem que ter essa regulamentação. Se não tiver essa informação, você pode errar uma questão. No quarto ponto é importante que você perceba que é possível que você acumule um cargo de policial militar com outro de professor e um cargo de vereador com outro efetivo, desde que haja compatibilidade de horários. Essa regra da acumulação, inclusive, ela é sempre conectada a 2 grandes diametrações. A primeira é, tem que existir a tal da compatibilidade de horários, e em segundo escalonamento tem que existir o quê? A limitação a 2 cargos. Então o cara não vai poder acumular mais de 3 cargos. A partir de 3 cargos. Ele só pode acumular 2 cargos em atividade. Tá? Um com um e nunca um com 2. Entenda que isso é importante na conjuntura da acumulação de atividades na administração pública. Mas não acaba por aí. Quando a gente fala de teto remuneratório do serviço público, a gente lembra logo do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ninguém vai poder ganhar mais do que o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. É interessante também que você permeie um assunto que eu vou falar agora. Quando a gente fala dessa ligação de quem é que pode ganhar mais, o STF, anote, isso é jurisprudência. O STF tem dito que quando há junção dos cargos, é possível que ultrapasse o teto do Supremo Tribunal Federal. Junção dos cargos públicos pode, anote, ultrapassar o teto. Pode ultrapassar o teto remuneratório do serviço público do Brasil. Isso aqui pode cair em prova, isso pode cair em prova. Lucas, mas me explica. Eu sou policial militar, imagina que ganho 30 mil e junto com o professor ganho 30, dá 60. O teto do STF é 30. Pode ultrapassar? Pode, porque é a junção de 1 mais 1. O que não pode é um desses cargos ter uma remuneração, um subsídio maior do que o de ministro do STF. Na junção dos dois, pode sim, de forma específica, ganhar mais do que o teto remuneratório do Supremo Tribunal Federal. Lucas, acabou por aí? Negativo. Não acabou não. É importante que você compreenda o que eu vou te dizer agora. Na conjuntura constitucional da administração pública, você precisa entender que quem trabalha para o Poder Executivo não pode ganhar menos. Não pode ganhar menos. Anote isso. Quem trabalha para o Poder Executivo não pode ganhar menos do que quem trabalha para o Judiciário e para o Legislativo. Anote esse código. Quem trabalha para o Executivo, está lá no artigo 37 da Constituição, não pode ganhar menos do que quem trabalha para o Judiciário e para o Legislativo. Entenda também que quando eu falo dos serviços da área fazendária, tudo que for reajuste para essa galera, vai existir prioridade sobre outros servidores. Quem trabalha na área fazendária vai ter prioridade sobre outros servidores.
Beleza? Enquanto o Ailton apaga aquela parte ali, eu já vou começar a falar sobre atos administrativos. Na teoria dos atos administrativos. Quando eu falo da teoria dos atos administrativos, eu quero a sua atenção. Por gentileza e obséquio, surpreenda-me prestando atenção. Na teoria dos atos administrativos, o primeiro grande passo é saber o conceito. Qual é o conceito de ato administrativo? E o conceito de ato administrativo envolve isso. O ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. Nunca pode se dizer que é bilateral, é sempre unilateral. Essa manifestação unilateral do Estado não se confunde com a manifestação bilateral. Um outro ponto que você tem que entender aqui é que quando eu falo de ato administrativo é sempre a administração pública quem produz, obrigado. É sempre a administração pública quem produz. Produz efeitos jurídicos imediatos. Efeitos jurídicos imediatos e nunca efeitos jurídicos mediatos, por favor, sob a égide da administração pública, sob a égide do direito administrativo. Então, qual é o melhor conceito para ato administrativo? É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, capaz de criar, resguardar e extinguir direitos administrativos, produzindo efeitos jurídicos imediatos sob a égide do direito administrativo. Importante também que você saiba, não adianta só saber aquilo. Existe uma diferença entre ato administrativo e fato administrativo. Ato administrativo é diferente de fato administrativo. Qual é o grande conceito? Isso aqui tá rápido porque você tem que ser assim. O edital saiu e essa aula é para ser revista quando falta pouco tempo para a prova. No ato administrativo há uma diferença de fato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. O fato administrativo, por sua vez, é uma situação administrativa que incorpora efeitos no cenário do direito administrativo. Então, por exemplo, se eu digo falecimento do servidor, a morte do servidor, é melhor dizer, a morte do servidor, fulano morreu, o guarda municipal Joãozinho morreu. Essa morte, bote aí, ó, morte. A morte do Joãozinho, que é servidor, é um fato administrativo que produz a publicação no Diário Oficial do município de Fortaleza, o DOM, do quê? Do ato de falecimento, gerando uma vacância. Olha o nome técnico, vacância. Isso cai na prova. Logo, eu consegui conceituar para você ato administrativo, que é diferente de fato administrativo. Vez ou outra a gente tem que falar isso aqui, ó. Nós temos que falar sobre discricionariedade e vinculação. Existem os atos discricionários, existem os atos vinculados. Qual é a grande sacada para você não errar nenhuma questão aqui? Olha aqui, ó. Você tem que entender que quando o ato é discricionário, a administração tem que escolher entre X e Y, mas esses X e Y estão presentes na lei. Escolher entre X e Y, mas esse X ou Y está presente onde, hein? Esse X ou Y está presente em uma lei. Está presente em uma lei. Quando eu falo dos atos vinculados, eu estou dizendo que a administração só tem um único caminho. Então, toda questão que trazer o único caminho a se adotar no presente cenário, eu estou falando de quê? De ato vinculado, ato discricionário. Escolher entre X e Y, ato vinculado. Um único caminho, discricionário, escolher entre X e Y, e esse X e Y tem que estar na lei. Ato vinculado, um único caminho sobre como a administração pública deve agir. Dentro desse diapasão, é importante que nós entendamos, enquanto o Ailton apaga aqui de novo, acerca dos atributos do ato administrativo. Anote, por gentileza, esse assunto, atributos do ato administrativo. Quais são os atributos, Lucas Neto, do ato administrativo? Olha para cá, não acabou não. Nós temos a presunção de legitimidade, é o P, nós temos a autoexecutoriedade, é o A, nós temos a tipicidade, é o T, e nós temos a imperatividade, é o I. Vou repetir. Esse P tem dois cenários, pessoal. Tem dois cenários para o P. Eu posso dizer que o primeiro P é o presunção de legitimidade. Anote isso porque as bancas gostam. Presunção de legitimidade. Aí o outro P, presunção de veracidade. Presunção de veracidade. Aí esse A, autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Esse T, tipicidade. Esse I, imperatividade. Você deve estar aí me esculhambando, né? Eu lá quero um curso desse cara, fala muito rápido. Olha pra mim. Olha pra mim, deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos que nós temos que fazer algumas ponderações, tá? Existem momentos, obrigado. Para cada momento existe uma fase. Eu não sou assim nas aulas regulares que você tem no seu curso. A aula é tranquila, te ensinando ponto a ponto.
É tipo quando falta um ano para a prova. Aí você tem tempo de ficar ali, sabe, batendo uma punheta e ali vendo a minha aula. Hein, Ailton? Ali, desculpa aqui o palavreado. Ali, gozando com a minha aula. Só que, meu filho, se liga. É por isso que tu é reprovado numa porrada de coisa. O tempo mudou. A prova já está marcada. Então, por isso é que a gente faz o batendo pós-edital num ritmo maior. Entende? Agora, se você quiser, o Lucas tranquilo, diz assim, ó. Queridos imparáveis, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração. Veja bem, não confunda com a manifestação bilateral, que é o contrato administrativo. É desse jeito. E é normal e natural. Só que a porra do edital saiu. Desculpe, não fique intrigado comigo, achando que eu sou baixo nas palavras. Não. Não é que eu seja baixo na palavra. É porque existe um tempo para tudo. Tá bom? Então, antes de você se intrigar de mim, entenda. O tempo agora é de fazer uma aula. Tem que me lembrar já já. E faça com que eu... Uma aula que faça com que eu entregue o que pode cair na reta final da prova. Imagina uma aula dessa faltando 3 dias da prova. É legal ou não? Né? 3 dias para a prova. Ou tu gosta daquela? O ato administrativo, hein? Então é nesse ritmo mesmo, tá bom? Beleza? Tudo isso foi um enrolation para tomar meu café. Agora eu volto. Ativar modo giraia. Vamos lá. Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Na presunção de legitimidade, eu tenho o ato administrativo em conformidade com a lei. Sempre que o ato, anote, o ato está em conformidade com a lei, eu tenho uma presunção de legitimidade. Se eu tenho o fato em conformidade com a verdade, apareceu esse binômio na prova, fato conectado com a verdade, eu tenho presunção de veracidade. Então não confunda, presunção de legitimidade é diferente de presunção de veracidade. A autoexecutoriedade, por sua vez, é quando a administração pública é autoexecutada pelos administrados. O que acontece com a autoexecutoriedade? É quando há o uso da força. Por exemplo, quando você for guarda municipal e for lá e meter-lhe o cacetete no cretinho. É cacetete até umas horas no cretinho. Aquele momento ali em que você meteu o cacetete no cretinho, nós temos o quê? A autoexecutoriedade. O uso da força em que muitas vezes você pode empregar. Essa autoexecutoriedade é importante porque as provas dividem em 2 conjuntos, em 2 prismas. Eu tenho o prisma da executoriedade, que é justamente o uso da força, é justamente quando a administração se utiliza da força, tá? Na prisão, por exemplo. E eu tenho a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Meios indiretos de coação. Logo, quando eu falo da executoriedade, eu tenho os meios diretos de coação. Meios diretos de coação. E quando eu falo da exigibilidade, eu tenho os meios indiretos de coação. Sacou ou não sacou? Beleza ou não beleza? Tipicidade é aquele atributo do ato administrativo que corresponde a figuras, anote filho, anote, deixe preguiça, a figuras pré-determinadas em lei, capazes de criar, resguardar ou extinguir direitos ou obrigações. Por exemplo, se você é guarda municipal e você diz, rapaz, eu apliquei uma multa na estante ali num disco voador sobrevoando a Praia do Futuro. Como é, mano? Tu fumou maconha? Isso é atípico. Então, aquele tipo de multa não vai fazer sentido para o ato administrativo ser produzido, porque ele é atípico. Todo ato administrativo tem que ter tipicidade, que é a correspondência dos fatos dele sendo previstos determinadamente em uma lei. Tranquilo? A imperatividade, por sua vez, é o atributo do ato administrativo que faz com que esse ato administrativo se aplique a terceiros. Se aplique a terceiros independentemente da sua concordância. É quando o ato administrativo se aplica a terceiros, independentemente da sua concordância. Tanto faz você achar que tá bonito ou não tá, a imperatividade é isso. Então nós temos os atributos do ato administrativo aqui, que é PAT, presunção de legitimidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Esses são os atributos do ato administrativo. Belezinha? Show de bola? Massa demais? Show!
Acabou por aí? Negativo. Nós temos os requisitos do ato administrativo. Quais são os requisitos, enquanto o Cleitinho apaga aqui? Requisitos ou elementos do ato administrativo. Requisitos ou elementos do ato administrativo, Lucas Neto. Quais são? Requisitos ou elementos do ato administrativo são os seguintes. Co, fi, fo, mo, ob. Co, fi, fo, mo, ob. Esse co é de competência. Esse fi é de finalidade. Esse fo é de forma, esse mo é de motivo, e esse ob é de objeto. O maior exemplo que eu te dou é esse aqui, ó. Vamos imaginar que um policial rodoviário federal, percebendo um cara que está numa via de 30 km, o baitola rei, está numa via de 30 km, ele está a 150 km por hora, numa via de 30 km, está a 150 km por hora, ele vai lá e no intuito de educar e punir esse cara, de forma escrita, ele aplica uma multa no valor de R$700. Aplica uma multa no valor de R$700, certo? Vamos lá, vamos dar nome aos bois. Quem é o sujeito competente para aplicar essa multa? É o PRF, então ele é o CO, do COFINFOMOB. Qual é a finalidade dessa multa? É educar e punir. Então isso aqui é o quê? O FI da finalidade. Qual é a forma que foi aplicada? A forma escrita. Então esse aqui é o FO. Qual é o motivo? O motivo é porque ele estava numa via de 30 km a 150 km por hora. Então, esse aqui é o MO do motivo. Qual é o objeto? A multa que foi aplicada. Isso aqui é o OB. Então, com um exemplo só, bem rapidinho, eu consegui te entregar os requisitos ou elementos do ato administrativo. Co, fi, fo, mo, ob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Esses são os requisitos do ato administrativo. Quando eu falo do desfazimento do ato administrativo, você tem que pegar o que eu vou falar agora. No desfazimento do ato administrativo, eu tenho principalmente duas formas. Existem mais? Existem, mas eu tenho principalmente duas formas. Eu tenho a anulação e eu tenho a revogação. Indubitavelmente, a IDECAN gosta mais dessas duas. Do lado direito, eu vou colocar os casos de revogação. Do lado esquerdo, eu vou colocar as situações de anulação. Você só vai fazer a contraditoriedade entre ambos os conjuntos, tá bom? Quando eu falo da anulação, é quando o ato nasce ilegal. O ato nasce ilegal, então eu tenho uma anulação. Já na revogação, o ato nasce legal, certo? O ato nasce legítimo. O ato nasce legítimo. Quando eu falo da anulação, eu digo que tanto a administração pública pode, quanto o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos. Quando eu falo da revogação, só a administração pública pode. Só a administração pública pode revogar os atos administrativos. Quando eu falo da anulação, eu lembro que por aqui os efeitos produzidos são efeitos retrospectivos. São os efeitos ex tunc. Não pode esquecer disso na prova não, tá? Efeitos ex tunc. Quando eu falo aqui na revogação, os efeitos são prospectivos, ou seja, são os efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc. Quando eu falo aqui da anulação, não posso dizer que há direitos adquiridos. Leve isso para a prova. Não há direitos adquiridos na anulação. Quando eu falo da revogação, eu digo, por sua vez, que há sim direitos adquiridos. Existem sim direitos adquiridos na revogação. Indubitavelmente, essas são as maiores confusões que as provas fazem sobre anulação e revogação. As outras duas formas de desfazimento do ato administrativo, que não cobram tanto em prova, são a caducidade e a cassação. Mas eu preciso te dizer, onde você tem que focar mais, numa reta final, é em anulação e revogação. E por isso esse é o Batendo Pós-Edital de Direito Administrativo. Aqui estão os assuntos que mais eu planejo, que mais a IDECAN cobra, e é assim que você tem que se comportar na reta final, resolvendo agora questões e percebendo como esse é o mapa quente da IDECAN. Beleza? Cadê vocês? Ah, voltou aí? Voltou? Show, show, antes. Quedinha aí, mas vamos logo. Vamos logo para a questão? Vamos para a questão. Primeira questão na tela. A rocha. Primeira questão na tela, sem perda de tempo. Uma quedinha aí, mas a gente já voltou a tempo. 10 segundinhos. As fontes do direito também são aplicadas no direito administrativo, sendo elas primárias ou secundárias. Sobre o tema, é correto afirmar e dizer que eu falei isso para você hoje, tá? Eu falei para você hoje. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo são fontes primárias. A lei e os costumes
São fontes primárias a lei e os costumes? Não, fonte primária é a lei, tá? Fontes secundárias os costumes. Anote, secundária vem em segundo plano. A fonte imediata é a lei. A fonte secundária é o costume, é a doutrina, tá? Aí tá dizendo, ó, fonte primária é lei? É, jurisprudência? Não. Jurisprudência não é fonte primária é lei. São fontes primárias lei e doutrina? Não, doutrina é secundária. O gabarito é. São fontes secundárias, os costumes e a doutrina. Gabarito item é. Assinalado de acordo com o batendo edital de administrativo. 2. São considerados exemplos de princípios aplicáveis à administração pública. Você tem que entender que existem os princípios explícitos na Constituição Federal, princípios explícitos na Constituição Federal de 88, e existe o grupo dos princípios implícitos. Princípios implícitos ou subentendidos na Constituição Federal de 1988. Lucas, me explica melhor isso. Se eu falo dos explícitos, eu lembro da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se eu falo dos implícitos, eu lembro de uma porrada deles. São vários. São vários. Não tem como taxá-los aqui, porque não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Eu vou explicando de acordo com a questão. Princípio da proporcionalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio do julgamento subjetivo, princípio da oficialidade. Ó, primeiro, quando eu falo de princípio da administração implícito, não é princípio do julgamento subjetivo, é princípio do julgamento objetivo. Um dos princípios que regem implicitamente a administração pública é o princípio do julgamento objetivo, ou seja, quando a administração vai julgar o ato administrativo, vai julgar o processo administrativo, o julgamento não é subjetivo, não é com base na ideia do administrador. É objetivo, com base na ideia do legislador, tá bom? Princípio da oficialidade, sim, é um princípio pairado na administração pública, tá? É um princípio que rege a administração pública. Princípio da verdade absoluta, não tem nada absoluto no direito. Só isso aqui já mata. Não existe verdade absoluta no direito, porque pode existir o contraditório, a ampla defesa, os meios argumentativos contrários. Então tá certo o princípio da proporcionalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da oficialidade e 1, 2, 4, gabarito então da questão 2, tu marca aí, é o item A, beleza? Item A, gabarito da 2. Questão de número 3, vamos a ela. O princípio da administração pública que diz respeito a tratar todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação é qual princípio, pessoal? Princípio de número A, de letra A, melhor dizendo. Fala que é eficiência. O que é o princípio da eficiência? É o princípio que a administração tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, de forma a atender as expectativas dos administrados. Atender as expectativas dos administrados, tá bom? O que é o princípio da impessoalidade? É aquele que diz que a administração não pode tratar as pessoas de forma desigual. Não tratar pessoas desigualmente, tá? A desigualdade que eu estou falando aqui é uma desigualdade jurídica, uma desigualdade de trato mesmo. Então não é porque o cara é filho do prefeito que ele tem que ter o trato administrativo diferente do outro. É isso que o item está querendo dizer aqui, tá? Então o gabarito é o item B, ó. O princípio da administração pública que diz respeito a tratar todos os indivíduos sem qualquer discriminação é o princípio da impessoalidade. O que é o princípio da legalidade? Eu já falei para você que ele tem duas versões, né? Dois prismas, o princípio da legalidade. Ele pode ser aplicado para a administração pública, e ele pode ser aplicado para o particular. Concorda comigo? Para o particular. Para a administração pública, só pode fazer o que está na lei. Para o particular, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Desde que a lei não proíba, tá? Desde que a lei não proíba. Tranquilo isso? Então temos o princípio da legalidade para a administração pública, temos o princípio da legalidade para o particular. Princípio da moralidade é aquele que fala do ato administrativo probo, lícito, honestidade é palavra-chave aqui, boa-fé é palavra-chave aqui,
sabe? O surgimento da lei de improbidade administrativa é palavra-chave aqui. Princípio da publicidade é aquele que diz que os atos administrativos devem ser públicos até que, obviamente, não prejudiquem a intimidade de alguém ou a segurança da coletividade. Guarde isso para a prova. Então, indubitavelmente, o gabarito da 3 já foi. É B de bucéfalo. Bucéfalo, né? Bucéfalo. Calma. Cretino sabe o que é bucéfalo, né? Cretino, você sabe o que é bucéfalo? Perguntar ele, hã? Deve ser um elefante, né? Para terem eficácia, ou seja, para que gerem os efeitos desejados, as leis precisam ser publicadas para o conhecimento do povo. Não basta que elas sejam aprovadas pelo Poder Legislativo, nem mesmo que elas sejam sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. Isto se deve à observância de um dos princípios constitucionais que regem a administração pública, que é o princípio da... Ele está perguntando, ele faz toda uma historinha, né? Faz toda uma montagem de informações. Mas vamos para as palavras-chave, né? Vamos para as palavras-chave. A lei deve ser publicada para o conhecimento público. Não basta que seja aprovada pelo Poder Legislativo, tem que ser público. Então a palavra-chave é essa: tornar as coisas públicas. Qual é o princípio que diz que eu tenho que tornar as coisas que são públicas públicas? Publicidade. Você vai errar uma dessa, meu filho? Não, né? Então pronto. Lembrando que a publicidade, ela está no LIMP. Não tem como errar a questão do LIMP, não. É o famoso artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tá copiado? Vamos adiante, porque agora é momento de responder questão. Para tudo tem um tempo e agora é só cair nas questões. Bora para mais uma. 5. Assinale a alternativa que não corresponde à definição dos atos administrativos. Eu falei hoje sobre conceito de ato administrativo. Se tu errar uma dessas, é porque tu não prestou atenção na minha aula. Vamos para o item A. É a declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, sempre observando a lei, sobre o regime de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Tá perfeito. Tá lindo. Lucas, então esse é o gabarito. Não, porque ele está dizendo que não corresponde. Ele está dizendo assim, ó, o que é que não é um ato administrativo? Lucas, eu achei que o A não fosse não. Como não? Vamos ler de novo. Declaração do Estado. O ato administrativo é uma declaração do Estado? É. Ou de quem o represente? Sim, o representante do Estado. Produz efeitos jurídicos mediatos ou imediatos? Imediatamente. Por exemplo, a multa. A multa de trânsito. Os efeitos jurídicos da multa de trânsito são mediatos ou imediatos? Imediatos. Ei, mas a multa amanhã, por favor? Hoje não tô afim não. Amanhã de manhã, viu? Não existe isso, né? Observância da lei? Mas não é não. Regime jurídico de direito público ou de direito privado? De direito público. E sujeita ao controle do poder público. Claro, o controle administrativo, né? Então a A tá certa, né? Ele quer a errada. B, é toda manifestação unilateral. Aqui foi mais específica ainda. Perfeito. De vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, falei hoje, cara, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Macho, que coisa linda! Isso aqui você fagocita, você se deleita num negócio desse, né? Você sente aí orgasmos múltiplos, né não, Anderson? Porque é um negócio, quando você estuda, você olha assim, é cara, manifestação unilateral, de vontade. Você vê na prova, assim, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou impor obrigações, né não, Anderson? Aí ficou fácil. Então, Lucas, qual seria o gap? O gap se troca unilateral por bilateral. Né? O gap e outro gap aqui, se eu quisesse gapar a questão todinha, chibateá-la todinha, negativá-la todinha, eu colocava assim, ó, modificar, eu impor obrigações aos administrados sendo regido pelo direito privado. Não. Ó, tudo que falar de manifestação bilateral, tudo que falar de direito privado para ato administrativo vai fazer a questão estar errada. Vamos para o C. Ele quer um errado aqui, um item errado. É o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Aí você me diz, putz, Crila, que merda. Eu não vi nada de bilateral. Beleza. É possível que o nome bilateral não esteja aqui. Mas a ideia que é passada de ajuste
é uma ideia de bilateralidade. O que é um ajuste? Mas vamos fazer desse jeito. Aí o outro diz, não, mano, assim não tá bom pra mim, não. Vamos fazer assim? Rapaz, vamos entrar no denominador comum? Então, se tu fizer assim, eu faço assim, beleza? Não, mas peraí, vamos dar um prazo? Não, mas prazo não dá pra mim, não. Aí, então, é um ajuste. Irmãozinho, não tem ajuste para ato administrativo, não, Pipio. Beleza? Não tem. É chibata na veia, entendeu? A administração chega e diz, cumpra-se. Tchau, tchau. Não, não, o quê? É tanto que existe um atributo do ato administrativo chamado, eu disse para você hoje, imperatividade. Ele se impõe aos administrados independentemente dos seus ajustes de concordância. A administração pública não quer saber da sua opinião, não. Ei, tu vai ser guarda, é bichão? Pois tu vai ter poder de polícia. Ei, tu vai ser polícia? É, pois tu vai ter poder de polícia. E no poder de polícia não tem essa de mão na cabeça. Hoje não é o caralho, entendeu? Você tá ali usufruindo do munus público, administrativista, então você tem a potência do Estado naquele momento, tá bom? Cuidado com as emoções também, né? Não pode se emocionar muito não, nessa hora. Mas você tem um munus público, agora ajuste não tem aí não. Então como ele quer o errado, é o C. Pois Lucas, eu jurava que era o D. Pois vamos ler o D. É a declaração do Estado. Ó. Se eu declarei, eu não ajustei. Eu só disse, tome. Ou de quem lhe faça às vezes, como um concessionário de serviço público. No exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Olha que coisa linda, que se parece com essa aqui, só que com outras palavras. Olha, vamos estudar juntos? Você quer estudar só com base numa questão? Sem perder tempo com PDFs de 10 quilômetros? Olha isso. Olha o A. É a declaração do Estado. Olha o D. É a declaração do Estado. Aí ele diz no A, ou de quem o represente. Aí ele diz no D, ou de quem lhe faça às vezes. Mesma coisa. Que produz efeitos jurídicos imediatos. Aí ele diz, no exercício das prerrogativas públicas. Manifestada, aí no A, sob o regime de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Aí no D, a título de dar cumprimento e sujeita a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Coisa linda. Que coisa linda. Gabarito, sem sombra de dúvida, pode, sem nem polêmica, ser de conhecimento, tá? Ser de cururu. Ser de cururu, Cretinho. Cretinho deve estar aí acompanhando nossa transmissão, né? O atributo segundo o qual o ato administrativo... O atributo, vamos lá. Falou atributo, eu já parei um pouquinho e já vou dizer quais são os atributos. Quais são, galera? Os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Aí ele pergunta, o atributo do ato administrativo que pode ser imposto a terceiros, independentemente de sua concordância, fala aí na estante. Se tu errar uma dessa é porque tu não presta atenção nas aulas. Imperatividade. Ficou fácil. Imperatividade é esse atributo. Massa demais estudar, né? Principalmente bater o edital do jeito que a gente bateu. Imagina todas as disciplinas, é isso que tem dentro do seu curso, Ultra GMF. Todas as disciplinas batidas, um a um, edital, em 1 hora e depois questões. E é isso que vai rolar nas aulas ao vivo, que nós faremos todos os dias, de domingo a domingo até a prova, onde você vai receber só questões maceteadas com esse prisma aqui. A ideia é que nós batamos o edital, como eu bati agora há pouco, em teoria, e já te entregue só questões. É como se a gente se desvinculasse completamente dos processos teóricos e ficasse só nas questões. É tanto que o caveirão de amanhã é só com questões, não tem nada de teoria, é a questão comentada. 7. A possibilidade de interdição de um estabelecimento por violação a normas sanitárias. O estabelecimento não está cumprindo as normas sanitárias, tá? Pelo poder público. Independentemente de autorização do juiz. Decorre do atributo dos atos administrativos, conhecido como... Qual é o atributo do ato administrativo? Que faz com que você, fiscal da vigilância sanitária, chegue num estabelecimento que está, por exemplo, fazendo um monte de merda e não está conseguindo colocar as regras de vigilância sanitária em dias. É atributo que faz você ficar lá muito puto e você dizer, cara, isso tá errado. Aí os caras, não, aqui você não entra não. Como é? Eu entro sim. Eu entro sim. Vou ver aí o que é que tá de errado aí dentro. Ah, mas eu não, aqui nesse quarto você não entra, mas tá aí, já tem aqui a denúncia, eu tô com uma ordem judicial. Vou entrar sim. Ah, Lucas, mas e se ele resistir? Pode prender? Pode prender. Aí se ele fechou a porta, pode quebrar a porta. Depois dessas narrativas todas, qual é o item que você marcaria? Autoexecutoriedade, eficiência, tipicidade, presunção de legitimidade ou moralidade? Ficou fácil. É autoexecutoriedade. Lembrando que a autoexecutoriedade se subdivide em 2 conjuntos. Nós podemos ter a executoriedade, que é quando a administração se utiliza de meios diretos de coação, meios diretos,
certo? E nós podemos ter a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Quando eu falo de meios diretos, não tem como você não lembrar do uso da força. Por isso que aqui sempre eu digo, lembra da força. Usou força, é executoriedade. Lucas, e quando eu falo da exigibilidade, qual é o maior exemplo? Multa de trânsito. O maior exemplo de todos é multa de trânsito, na exigibilidade. Tá certo? Então, o gabarito indubitável da questão 7 é o item A. Questão... Pode falar. O Anderson está perguntando se a presunção de legitimidade, nesse caso aqui, entraria. A presunção de legitimidade é um atributo. Mas nesse caso aqui, diante da narrativa, ó, interdição, estabelecimento que está violando normas sanitárias, não importa a autorização judicial, decorre de qual atributo? Qual é a palavra-chave que me fez ver a autoexecutoriedade? Interdição. Eu estou interditando. Então, interdição está no sentido de movimento, de uma ação proativa. Se fosse alguma palavra-chave no sentido de presunção de legitimidade, teria que ter agente competente. Teria que estar falando do sujeito que vai poder produzir o ato. Então ele diria, um fiscal de vigilância sanitária autuou um estabelecimento. No que diz respeito a quem pode fazer isso, qual é o atributo que eu estou falando? Aí seria presunção de legitimidade. Ele está preso até que se prove o contrário. Ele está presumidamente verdadeiro até que se prove o contrário. Então a presunção de legitimidade ela está muito mais ligada ao sujeito que está competente para realizar aquele ato. Falou de interdição, eu já lembro, eita, está interditando. Então o atributo mais famoso é a autoexecutoriedade. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8. Veja comigo. No que se refere à classificação dos atos administrativos. Analise as afirmativas abaixo. 1. Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem ser de império ou os atos podem ser de gestão. Vamos lá. O que é que a doutrina do direito administrativo diz? Vamos anotar isso aqui desse jeito, ó. No que diz respeito às prerrogativas da administração, anote isso. Eu vou ter a classificação dos atos administrativos como atos de império e atos de gestão, tá? Atos de gestão. O que são os atos de império? São todos os atos que a administração faz no gozo da prerrogativa de sua palavra-chave, autoridade. Então, toda vida que eu digo, fulano é agente de trânsito, por isso que ele multou. Será que se ele fosse fiscal de vigilância sanitária, ele poderia multar? Não poderia. Então, quando eu faço alguma coisa no ato da minha autoridade, eu tenho um ato de império. Tem nada a ver que você é imperador, não. Só que o ato de império é aquele que você se utiliza da sua autoridade. Por exemplo, você aí assistindo essa videoaula aqui, agora, você tem capacidade de mandar prender alguém? Lucas, se for em flagrante, qualquer pessoa do povo pode. Eu não estou falando de flagrante, não. Tá? Eu estou falando de dar uma ordem judicial para alguém invadir a casa de outra pessoa e realizar uma prisão. Você tem essa competência? Tem essa competência. Porque você não tem o que nas mãos? Um ato de império. E o que seria um ato de gestão? Um ato de gestão é aquele praticado sem o gozo de prerrogativas de autoridade. Sem o gozo de prerrogativas de autoridade, tá? Isso aqui, muitas vezes, vai estar no âmbito do direito privado. Um exemplo disso aqui seria, por exemplo, aqui, uma locação de um imóvel. Locação de imóvel, tá? Então, quanto aos atos de império, autoridade presente. Um ato de gestão não tem autoridade, mas está ligado ao direito privado, realizando atividades administrativas de direito privado. O maior exemplo de um ato de gestão é a locação de um imóvel. Então, olha o item 1 de novo comigo. De novo. Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos podem ser de império e de gestão. Perfeito. 2. Quanto à formação da vontade, os atos administrativos podem ser simples, complexos e compostos. Certo ou errado? Certo. Quando a gente fala da formação de vontade,
formação de vontade, eu vou poder ter a classificação dos atos como simples, simples. Eu vou poder ter os atos formados como complexos, complexos. E eu vou poder ter os atos como compostos, compostos. Que são os atos simples? Se são atos simples, simples, são os atos perfeitos. Eles são acabados com uma única vontade. Só tem uma autoridade que decide, tá? Por exemplo, se eu digo nomeação de um analista do MPU, a nomeação de um analista do MPU é um ato simples. Nomeação de um agente da Guarda Municipal, de um guarda municipal de Fortaleza. Pronto. A nomeação de um guarda municipal de Fortaleza dependeu de uma única vontade. É um ato simples. A autoridade competente foi lá e diz, assina aqui, pronto, tá nomeado, acabou-se. Já era. Já era. É um ato simples. Formação da vontade simples. É a vontade do cara que quis assinar o termo. No caso da posse, e aí vai. Complexos. O que seria um ato complexo? Ato simples depende de uma única vontade. O complexo já dá para entender que não depende só de uma vontade. Como é que acontece o complexo? É um ato composto pela soma de duas vontades. Eu costumo dizer que quando eu falo de ato complexo, você tem que lembrar dessa parte final, ó. Exo. Exo, Lucas, eu sou tarado nessas coisas, eu gosto. Sexo. O pretinho já fica miando aqui. Sexo. Lembrou, Cretinho? Sexo. O que é o sexo? Ó, sexo tradicional, que faz com que outra pessoa seja reproduzida, ela acontece quando um macho, tem que ser assim, não tem outra forma não. Um macho, ele introduz, né, o Gandhi está dizendo aqui já, o macho, ele coloca o espermatozoide aqui no óvulo da fêmea, tá aqui a fêmea, aí vai haver a fecundação do óvulo, formando o zigoto, né, esse negócio todo, e esse zigotinho vai dar origem a um bebê, né, a um nascituro na barriga da mãe. Depois o bichinho nasce, tá aqui o bichinho, ó. Então perceba, esse macho se juntou com uma diferente dele, que tem que ser diferente. Lucas, mas e aí, viva o todes aí dentro, macho. Não dá pra comer o cu de um homem e aparecer outro menino. Não dá. Não dá, não roda. Ainda que você goste, é problema seu. Lucas, e com uma mulher com mulher? Não. Todes é meus ovos. É macho com fêmea. Entendeu? Espermatozoide dentro do... fecundando o óvulo, formando o zigotinho. Tá aqui o bichinho, ó. Outro só vai nascer por dois diferentes. Pegou a chave? A chave é essa. Então, o que é um ato complexo? Tem que ter dois órgãos diferentes, produzindo duas ações diferentes, para que nasça um ato administrativo. Olha, Lucas, então como é que seria um exemplo de um ato complexo? Vamos imaginar uma portaria interministerial. Se é uma portaria interministerial, é porque, por exemplo, o Ministério da Fazenda cruzou com o Ministério da Agricultura e formou uma portaria. O nome é portaria interministerial. Dependeu da vontade de dois ministérios diferentes para formar uma portaria. Um exemplo de prova, portaria interministerial para ato complexo. Lucas, pois sempre eu me confundo o complexo com o composto. Qual é a diferença do complexo para o composto? Vamos lá. O que é o ato complexo? A junção de uma decisão mais outra ao mesmo tempo para formar uma. O que é um ato composto? É quando eu tenho dois ou mais atos que dependam um do outro. Eu vou ter uma vontade principal, mais uma vontade acessória, mas não forma outra não. Lucas, eu não entendi não. Tá, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que para que uma emenda constitucional seja aprovada, ela precise da aprovação da Câmara dos Deputados Federais e da aprovação do Senado Federal. Aqui é um órgão, aqui é outro. A partir disso aqui, já está automaticamente criada a emenda constitucional. Então compreenda comigo, compreenda comigo. Eu tive um ato desse e um ato desse. E a emenda constitucional já existia. Eu só tive a validação dela. Se eu tenho um ato complexo, é porque eu tenho a atuação desse mais esse para outro novo existir. Sempre que eu falar que houve a junção de um mais outro para surgir um terceiro, é ato complexo. Lembra de sexo. Se eu tenho um ato composto, é porque essa decisão da Câmara não seria nada se não tivesse a do Senado.
Se tiver a da Câmara e do Senado, pronto, tá tudo ok, tudo resolvido. Eu não preciso falar de terceiro de nada. Lucas, me dê um exemplo na prática dos que seria um ato composto. Por exemplo, tem um concurso público, houve as provas do concurso e o próximo passo foi a homologação do concurso. Pronto, foi um ato composto. De nada adiantaria ter só as provas. De nada adiantaria. Precisava do quê? De uma fase seguinte, que é a homologação, que é o atestado de veracidade de que o concurso correu bem. Você está me entendendo, sim ou não? Lucas, vamos lá, me dá outro exemplo, vou dar. Olha aí. O presidente da República nomeou o procurador-geral da República. Esse cara já pode ser PGR? O presidente da República nomeou o procurador-geral da República. Esse cara já pode entrar em atuação? Pode não. Precisa da sabatina do Senado. Então esse ato não foi complexo. Foi um ato composto. Houve um ato de administração do presidente e depois teve que vir uma manifestação do Senado. O que seria um ato complexo? É se houvesse o ato do presidente, juntasse os dois juntos, né, o ato do Senado, e viesse um terceiro. Surgisse dessa junção um terceiro. A grande diferença entre ato complexo e composto é que complexo um junta com o outro. É conjunto. É junto. Não é independente. Não é independente, é junto. É tanto que a Bíblia diz que quando o homem se junta com a mulher, é um só. Ó. Fosse um só. No ato complexo é como se fosse um só. No ato composto não é como se fosse um só. É um, depois o outro. Para que tenha efetividade. Você conseguiu entender? Então vamos lá. A 1 está certa, a 2 está certa. 3. Atos simples são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um único ato. Errado. Errado. Eu disse neste instante o que é ato simples. Agora eu quero que vocês digitem no chat. Que ato é esse? Do 3. Qual é esse ato aí? Qual é? É simples? É complexo ou é composto? Hein? Atos simples são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um outro. Hein? Complexo. Complexo. Pronto. Então isso aqui não é simples, é complexo. Então ficou certo 1 e 2 apenas. Gabarito P de bucéfalo. De novo. Próxima questão. Vamos lá. Sobre os atos administrativos em espécie. Quais são as espécies do ato administrativo? ONEP. NONEP. Negociais, ordinatórios, normativos, enunciativos e punitivos. Vamos lá. Ele está agora colocando em espécie. Então ele vai colocar os próprios exemplos dos atos administrativos. A admissão é um ato bilateral e vinculado, pelo qual a administração pública reconhece ao particular que preenche os requisitos legais o direito à prestação de um serviço público. Certo ou errado? Errado. É errado. Isso não é o conceito de admissão. Admissão não é ato bilateral. Tá bom? É ato unilateral. A administração admite. Homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem uma opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Não. Homologação é um atestado de veracidade sobre alguma coisa. Errado também. É um atestado de veracidade. C. Aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual se exerce um controle a priori ou posteriori do ato administrativo. D. Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Aqui está perfeito. Licença. D de dado. Gabarito da questão de número 9. Tá? E para finalizar, questão de número 10. Vamos a ela. Os atos administrativos quanto ao seu regramento podem ser A, internos e externos, de império de gestão, vinculados e discricionários, simples, compostos e complexos. Ó, ele já está querendo saber quanto ao regramento. E quanto ao regramento, eles são vinculados e discricionários.
O que é um ato vinculado? É aquele que toda a sua propositura está na lei. A lei dá um único caminho sobre como o agente tem que agir. O que é um discricionário? Ele também está na lei. Só que a lei dá uma margem ao administrador de conveniência e oportunidade. O que é a margem de conveniência e oportunidade? É colocando para que o agente possa escolher entre X e Y. Sempre que o agente público puder escolher entre X ou Y e essas escolhas estiverem embasadas na lei, eu tenho um ato discricionário. Isso é a classificação do ato quanto ao seu regramento. Lembrando que quanto a ser de império e de gestão, nós falamos agora há pouco que é outra classificação. Bem como falamos dos simples, dos compostos e dos complexos. Portanto, o gabarito da 10ª questão, com foco na GMF em direito administrativo, é o item C de casa. Beleza? Preste atenção nas categorias importantes que eu vou te passar. Para começar, você precisa navegar no tema Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil. Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil. Lucas, o clima é rápido mesmo, você vai falar rápido desse jeito, é assim que funciona. Essa aula de Batendo Pós-Edital, ela é importante, inclusive, não só agora no começo, porque vai te dar guarida para poder responder uma porrada de questões, mas ela vai te dar guarida lá na reta final. Faltando uma semana para a prova, é dela que você vai precisar para não ficar com um professor que faz perder tempo e enchendo a brobinha, enchendo linguiça o tempo inteiro na sua preparação. Você precisa de efetividade e saber as palavras-chave que a banca e Decam pode utilizar. Então, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, eu sempre assinalo isso aqui, ó, princípios fundamentais. Por quê? Porque a galera confunde com 3 conjuntos. Existe o conjunto dos fundamentos, existem os conjuntos aqui que falam dos objetivos da República Federativa do Brasil, e existem os conjuntos que falam dos princípios internacionais que regem o Brasil nas suas relações internacionais com outros países. Só que antes de nós assinalarmos todos os fundamentos, objetivos e princípios internacionais, é necessário que a gente lembre de um mnemônico que sempre as provas de concurso trazem, né? Primeiro mnemônico é esse, que a República é fogo. Anote, por favor, senhoras e senhores. República é fogo. República é fogo. O que é que significa dizer que a República é fogo? Fogo é forma de governo. Então, quando eu falo de forma de governo, é república. República vem do latim res, que significa coisa, e público, que significa povo. Então, é a coisa do povo. Sempre que eu falo de república, o antagônico de república é monarquia, que é o governo de um só. Já a república é o governo de mais de um. É o povo administrando o povo. Características da república. Hereditariedade? Nem a pau. Isso é da monarquia. Democracia. E transição de mandato sempre. Transição. Um sai, outro entra. Um sai, outro entra. Por isso que as eleições acontecem de 4 em 4 anos e no máximo que, por exemplo, um chefe do Poder Executivo, um chefe de república pode ficar no poder é por 8 anos. Você viu aí, por exemplo, o Lula, quando ele teve lá naquele tempo, a Dilma, quando ficou por 8 anos, né? Ela foi impeachmentada. Tudo isso é característica da república. A democracia mora na república e não mora na monarquia. Então a república é fogo, é importante que você lembre para a prova. O Estado fede, anote essa, ó, anote essa. O Estado fede. O que é Estado fede? Esse fede eu lembro de federação. Quando a tua prova perguntar qual é a forma de Estado do Brasil, tu diz o quê? Federação. Quando perguntar qual é a forma de governo do Brasil, tu diz o quê, moço? República. Qual é o nosso sistema de governo? Bora anotar, bora anotar, bora anotar. Sistema de governo é o quê, moça e moça? Sistema de governo é o quê, meu filho? É o presidencialismo, que não se confunde com o parlamentarismo. Presidencialismo. Dentro do presidencialismo, nós temos uma função quádrupla do presidente da República, que assume a função de chefe de Estado, ele pode ser chefe de governo, ele pode ser chefe da administração pública, e ele pode ser chefe de quê? Chefe das Forças Armadas. Chefe das Forças Armadas. Leve isso para a sua prova, porque se vier a questão da IDECAM, dentro das funções principais desempenhadas pelo presidente da República, é só ligado ao sistema de governo, porque não caiu o poder executivo no seu concurso. Chefe das Forças Armadas, chefe da administração pública, chefe de governo e chefe de Estado. Essas são as quatro grandes funções do presidente da República Federativa do Brasil, característica aí do sistema de governo. Aí nós temos, além disso tudo, o regime de governo ou regime político. Regime de governo ou regime
político. Ô, Lucas Neto, qual é o regime de governo do Brasil? Qual é o regime político que nós temos? O regime de governo do Brasil, o regime político é a democracia. Existem dois tipos, anote por favor, de democracia. Existe a democracia direta ou a democracia indireta. Vou repetir, democracia direta ou democracia indireta. Se eu falo da democracia direta, eu falo do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Se eu falo da democracia indireta, eu falo do voto direto, secreto, universal e periódico. Isso pode cair na prova? Não cai não, despenca. Plebiscito, referendo e iniciativa popular, democracia direta. E a indireta é o quê? Voto de sup. Voto de sup. O que é o voto de sup? Direto, secreto, universal e periódico. De novo, direto, secreto, universal e periódico. São as características do voto na Constituição Federal que, inclusive, fazem com que ele receba a alcunha de cláusula pétrea, onde nenhuma emenda constitucional tendente a abolir essa forma federativa do Estado, os direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, vai poder ser admitida essa formatação de emenda constitucional na Constituição de 88. Essas informações são importantes para que a gente consiga falar para ti quais os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E aqui de lazer, fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, o famoso socidivaplo. Acho que todo mundo sabe ou deveria saber. Quando eu falo dos objetivos da República do Brasil, nós temos o quê? O CEGEP, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, tanto urbano quanto rural, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, está no artigo 3º da Constituição, e promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, idade ou religião. O famoso CEGEP como objetivos da República Federativa do Brasil. Ô, Lucas, quais são os princípios internacionais da República Federativa do Brasil? Ainda não comprei recos. Leva essa regra de memória mnemônica para tua prova. Lembrando que nós temos um desafio de te entregar em 1 hora, pelo menos, não pode passar disso, tudo do direito constitucional que vai cair na IDECAM, para que depois você veja se nessa aula não saiu essa questão de prova. Se não tiver saído, você pode me esculhambar onde foi, mas se tiver saído, me elogie. Pode me elogiar em público, rasgue também, tá bom? Se não caiu questão, pode me rasgar, mas rasga valendo. Se cair, você vai dizer, rapaz, o cabo deu em 1 hora a prova todinha, eu tô te garantindo que dessa aula sai a prova. Agora, se você não acredita ou não, experimenta para ver, experimenta fazendo a prova de preferência. Ainda não comprei recos, anote isso. Ainda não comprei recos, tá? Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Isso aqui está no artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso aqui está no artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. Isso aqui está no artigo 4º da República Federativa, da Constituição da República Federativa do Brasil, os princípios internacionais da República Federativa do Brasil. Isso é importante. Quando eu pego o parágrafo dispositivo final, que é o parágrafo único, que está no artigo 4º, nós temos que o Brasil vai buscar uma integração econômica, política e social, uma integração econômica, uma integração política, uma integração social com os países da América Latina, visando a formar uma comunidade latino-americana de nações, visando a formar uma comunidade latino-americana de nações. É todo mundo unido, já Argentina, Venezuela, Brasil, Bolívia. Eita, Lula, tu fica doido nessa, é doido por isso. Inclusive, o Caba quer uma moeda única nesse sentido. Isso é importante para você unir com atualidades que também vai vir. Vou falar de atualidades. Aqui mesmo eu falo de atualidade, não tem problema não. Eu estudo, eu leio. Não é Zé Mané qualquer não, cara. A gente tá dando aula porque a gente há muito tempo faz a porra todo dia repetida, tá bom? Então pode ficar que você tá em boas mãos. Eu tô batendo o edital em 1 hora e os primeiros assuntos que eu falei pra você foi princípios fundamentais. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Quando a gente pega o tema dos direitos e garantias fundamentais, moço e moça, aí, meu filho, aí tem chão, viu? Aqui tem chão, beleza? Tem muita coisa aqui, papai, que pode ser cobrada. Muita coisa. É por isso que tem flashcard adoidado aí pra você. É por isso que tem uma porrada de movimento. Eu aqui vou buscar, pelo menos, falar dos principais direitos e garantias fundamentais, começando na sua subdivisão. Onde a gente tem os direitos e deveres individuais e coletivos, onde a gente tem os direitos sociais, onde a gente tem os direitos de nacionalidade, onde a gente tem os direitos políticos e os direitos dos partidos políticos. Lembrando que na prova da Guarda Municipal de Fortaleza não cai partidos políticos, mas você precisa saber dessa classificação. Ô, Lucas, esse rol que você colocou aí, moço, é um rol taxativo ou exemplificativo? Anote, por favor, dica de prova, para derrubar 14.710 numa lanhada só.
Rol meramente exemplificativo. Rol, bote desse jeito, bote desse jeito, bote desse jeito. Rol meramente. Aí Decan gosta do meramente. Rol meramente exemplificativo. Rol meramente exemplificativo. Quando eu digo que o rol é meramente exemplificativo, eu estou dizendo que outros direitos e garantias fundamentais poderão estar espalhados dentro da própria Constituição Federal, não constituindo o título 2, que é do 5º ao 17, um rol taxativo, um rol fechado. Outros podem entrar, né? Entra aí dentro sempre alguma coisa a mais, se você permitir, beleza? Então entenda que isso aqui não é um rol fechado, é um rol aberto, beleza? Igual o rol do Cleitinho, um rol aberto, sempre disposto a receber novas surpresas. Vamos embora. Não acabou não, pelo contrário, tá só começando. Quando eu pego aqui o artigo 5º caput da Constituição Federal, moço e moça, o artigo 5º caput da Constituição Federal, ele já nos fala de algo muito importante, que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança nos termos desta Constituição. Ou seja, consagra-se ali o princípio da isonomia. Princípio da isonomia. Agora muita gente fica dizendo, Lucas, todo mundo é igual mesmo ou essa isonomia é relativa? Aí você bote. É uma isonomia do tipo relativa. Quando eu falo que a isonomia é do tipo relativa, existe uma máxima de protetividade aqui que eu preciso te transparecer, que é a máxima que diz que os iguais são tratados com igualdade e os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. Repita comigo, vamos lá, tipo coisa de filme, eu sei que você já viu naqueles filmes americanos, naqueles seriados que administram a justiça diante dos tribunais, que todo mundo é igual perante a lei, garantindo seus... Essa é a coisa mais linda do mundo. Os iguais são tratados com igualdade, os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. Pois é, aquilo é verdadeiro. E o nome disso é princípio da isonomia relativa ou material. Princípio da isonomia relativa ou material. Já no inciso 2 do 5º, eu não vou falar de todos os incisos, afinal são 78 incisos, eu vou falar dos principais, e o 2 é principal, porque o inciso 2 fala do princípio da legalidade. Só que a grande seara de possibilidades de questão de prova de concurso aqui é você não confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Quando a gente fala do princípio da legalidade, a gente está falando que todos são iguais perante a lei, sim. Isso é princípio da legalidade. Quando eu falo do princípio da reserva legal, eu falo que a lei, e depois do nome lei, vindo outra palavra, tem um sentido de compor alguma coisa. Lucas, eu não entendi porra nenhuma que você falou, mas explica direito, é de viadagem. Vamos lá. Se eu digo que o FGTS, Fundo de Garantia do Trabalho de Serviço, trabalhador, vai ser garantido nos termos de uma lei complementar, eu estou falando do princípio da reserva legal ou da legalidade? Reserva legal, porque depois da palavra lei apareceu outra palavra. Lucas, eu sou bocó, burrão, me acho Zé Ruela, não estou estudando direito constitucional, eu só quero saber para acertar a questão, não quero ficar doutor não. Eu não quero saber igual a tu não, só quero acertar a questão. Pronto, eu tô para você aqui. Tá? Eu dou aula para você mesmo, por mais burro que tem problema não. Seja um burro com estratégia, só o que tem é burro passando em concurso e o CDF tudo se fudendo na vida, tudo lascado. Tá? Presta atenção. Se vier a palavra lei, na frente dela vier uma outra palavra, é reserva legal que a questão trouxe. Se vier só a palavra lei, é legalidade. Então pergunta, você responde. Diante da somente a lei pode definir alguma coisa. Isso é reserva legal, legalidade, legalidade. Somente por lei específica poderá ser tratado acerca da greve do servidor público civil. Isso é legalidade ou reserva legal? Reserva legal. Pegou a chave sim ou não? Digita aí. Show. Posso embora. Ô Lucas Macho Véi, continua. Incrementa. Vamos lá, sigilo. Tema que vai poder cair na sua prova, sigilo. Existem 3 grandes sigilos protegidos na Constituição. Existe o sigilo bancário, existe o sigilo fiscal, existem 4, na verdade. Existe o de dados e existe o sigilo telefônico. A letra da Constituição Federal é categórica ao dizer, macho, eu só deixo quebrar um, Pipio. Eu só deixo quebrar um. Qual é? O telefone. Quando é que quebra? Diante de uma ordem judicial, onde se tem configurado um crime, e onde se tem uma instrução processual penal. Ô meu filho, minha filha, se não tiver essas 3 frasezinhas aqui, você tá frito, se marcar que tá certo um negócio desse. Então ninguém pode ficar quebrando sigilo telefônico dizendo ninguém. E quando eu falo sigilo telefônico, isso aqui é comunicação telefônica. Olá, tudo bem? Onde você tá? Telefone. Não confunda a comunicação telefônica com dados telefônicos. Quando eu falo dados telefônicos, é o registro da comunicação telefônica que fica lá na tela Ceará, Telemar, lembra lá? Lembra lá que vinha o pulso? Quantos pulsos você gastou? Quem gastou pulso aqui? Lembra? Era no teu tempo não, Cleitinho, mas tinha os pulsos.
Se tirasse o telefone do gancho, era pulso que você pagava extra, sabia quantos minutos, aqueles dados que vinham na conta de telefone da Telemar, Teleceará. Quem lembra? Quem lembra? Digita aí, o mais antigo. Ali eram os dados. Esses dados, inclusive, podem ser quebrados por CPI, que é Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando eu falo da comunicação telefônica, ei, meu filho, só o juiz pode quebrar. Só. Aí você me diz, Lucas, só o sigilo telefônico que o juiz pode quebrar? E os outros sigilos? A Constituição Federal diz que é só o telefone. Entretanto, existe um processo do STF. Toda vez que o STF lê um trecho constitucional e não concorda, a gente dá o nome de mutação constitucional para isso. O STF fica muito puto e diz, mas não é pra ser assim não, Pipil. Ei, mano, Pipil é o apelido cretinho, tá, pessoal? Mutação constitucional. O que é mutação constitucional? É quando eu leio um troço que tá na Constituição Federal e eu dou uma nova interpretação para ele. Isso é uma mutação. Um processo de, sabe, de recall. Um processo de reset. Um processo de recompreensão. Quem é que dá esses processos? O STF. Se eu subo mais no 11, eu vejo o famoso dispositivo que trata da casa. O que é que diz no inciso 11, artigo 5º da Constituição? Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem do juiz. Beleza. Quando eu falo da casa, o que é casa por direito? É qualquer compartimento habitado não aberto ao público. Compartimento habitado ou habitável não aberto ao público. Ei, Lucas, essa sala de estudo que você está gravando agora é casa? É, porque ninguém pode entrar aqui toda hora. Ei, Lucas, o escritório que você tem aqui na empresa é casa? É casa, porque ninguém pode entrar lá toda hora. Ei, Lucas, o escritório de advocacia é casa? É o escritório do contador que tem dentro da empresa. Os escritórios que estão dentro do objetivo aí, que são mais de 20 escritórios aí dentro, é grande pra caralho. Ei, ninguém pode ficar entrando aqui toda hora não, porque é considerado casa. Então, casa é qualquer compartimento habitado, macho. Não é só onde você bota suas roupas, não. Onde você caga na privada, não, Cleitinho. Casa é qualquer lugar que você pode morar. Casa alugada é casa. Aí você me pergunta, a boleia do caminhão é casa? Aí dentro é não. A boleia do caminhão não é casa, tá? Não é casa. Ô, Lucas, o carro é casa? Não, se a boleia do caminhão não é casa, o carro não é casa. A não ser que ele seja constituído como trailer e a função social dele seja no formato de trailer. Entendido, sim ou não? Diga sim. Fala muito rápido, Deus me livre. Vou para outra aula, vou lá. Vai, hein? Era para ter ido. Hein? Você gosta de como? Aí o edital, moço. Acorda pra vida. Saiu o edital. Você quer um curso completo, pausado? Tem. Dentro do Ultra GMF e do Premium, você tem como ver as aulas, aula por aula. Eu dou uma aula dessa, são 6 blocos só para isso. Só que aqui eu tô num batendo pós-edital. A ideia é flexibilizar a informação, tá bom? Então aguenta o seu facho e para de criticar. Vem comigo. Quando eu falo da casa, é importante que vocês saibam os casos em que pode haver essa violação, que é a chamada violação lícita. Quando é que eu tenho a violação lícita da casa? Vamos lá. Se o morador autorizar, a violação é lícita. Se houver flagrante delito, se houver desastre, se houver prestação de socorro, ou se durante o dia, por ordem do juiz, houver essa violação, ela é lícita. Aí, Lucas, você me pergunta, Lucas, qual é o dia para o direito? O dia, macho, não é das 6 às 20 horas como o teacher que tu tem aí te ensinou, não. É da Aurora, lembra daquela tua tia véia? Aurora, alguém tem uma tia Aurora aí? Aurora até o crepúsculo. Aí lembra daquele filme dos vampiros. Já assistiu, Cretinho? O filme dos vampiro? Já assistiu, Cretinho? O filme dos vampiros é o crepúsculo, né, Cretinho? O crepúsculo é simplesmente quando o sol se põe. Então, quando o sol nasce, é dia. Quando o sol se põe, é crepúsculo, tá bom? Então, o que é o dia para o direito? É da aurora ao crepúsculo. Se o oficial de justiça ou autoridade policial entrar na casa, é considerado manejo dos procedimentos que ele está realizando, todas as ações que fazem com que ali ele continue, tá bom? Vai da aurora ao crepúsculo, importantíssimo que você veja isso. Eu tô ainda no artigo 5º, inciso 11, tem muito mais coisa. Lucas, religião, pega aqui ou não pega? E pega muito. Quando eu falo da religião, Pipil, você tem que entender o seguinte, ó. Todo mundo tem direito. Inclusive, falou de internação civil ou militar coletiva, internação civil ou militar de caráter coletivo, a religião pode ser pregoada lá dentro ou não pode? Pode. E aí de quem impedir. Ô Lucas, quando eu falo de religião, eu posso me eximir de cumprir uma obrigação legal por conta da minha religião? Não. Entretanto, você não pode dizer, eu sou crente, então eu não posso pagar tributo aí dentro, crente.
Eu sou católico apostólico romano, então quando eu não posso cumprir essa obrigação não, porque eu sou católico. Aí não quer, né? Tem essa não. Você é melhor do que os outros? Hein? Agora, se o Estado te der uma prestação alternativa, é possível que ele respeite esse teu direito. Tá? Um maior exemplo disso é o adventista do sétimo dia. Imaginemos, suponhamos que a prova, né, da Guarda Municipal de Fortaleza vai acontecer num sábado. Aí tem lá o adventista do sétimo dia, ele santifica o dia do sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 7 na Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua mulher, nem teu jumento, nem tua jumenta, nem teu servo, nem tua serva, e ninguém. Porque Deus criou o mundo em 6 dias. E no sábado, sétimo, ele descansou. Portanto, descanse você também. Se o adventista do sétimo dia tem essa premissa religiosa, essa convicção religiosa, que poderia também ser na casa filosófica, ou política, ou instrumentalizada, ou social, ou de ideologia acerca de uma formação, e ele alega isso no sentido de dizer, eu não vou fazer a prova da GMF porque é um dia de sábado. Será que o Estado pode dar a ele a prestação alternativa, por exemplo, de fazer a prova no domingo de manhã? Pode. Agora imagina que esse cara é gaiato. Ele diz assim, mas domingo de manhã é o ensaio do coral. É domingo de manhã que a mocidade vai ensaiar pro culto. Perceba que ele vai perder o direito oficial de fazer a prova. Porque o Estado, o poder público, deu uma prestação alternativa a ele e ele ainda ficou fazendo perfumaria, firulas, idiosincrasias indistintas diante da realidade apresentada pelo município. Você me entendeu? Mesmo falando rápido, eu sei que você me entendeu. Esse é um batendo pós-edital. Continua muito. Quando a gente fala de tudo isso, também requer que nós entendamos os remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Quando eu falo dos remédios constitucionais, meu filho, o que mais importa para a IDECAN é essa aqui, ó, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular, habeas corpus, habeas data, direito de petição. Se você tiver em mente esses aqui e souber diagnosticar quando é que cada um se trata, você não erra mais questão. Mandado de segurança individual, coletivo, tudo é mandado de segurança. A grande chave é que o mandado de segurança individual é proposto por pessoa física. Já o mandado de segurança coletivo é proposto por pessoa jurídica. Mandado de injunção, a ausência é a palavra-chave. A ausência de norma regulamentadora que está tornando inviável o exercício de um direito seu. Ação popular é o cidadão quem propõe para anular ato lesivo ao patrimônio público que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural. O habeas corpus é diante do cerceamento da liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção do indivíduo. Existe o habeas corpus do caráter preventivo e existe o habeas corpus do caráter liberatório. Se eu falei que é de caráter preventivo, é porque o que é que eu quero? Eu quero fazer com que o cara esteja nesse momento impedido de ser preso. Se eu falo de um habeas corpus repressivo ou liberatório, é porque o cara já está trancado, já está trancafiado, já está preso, eu estou aqui fazendo com que ele vaze lá da prisão que ele está. O habeas data é diante da informação que você vai receber se você for o impetrante, ou seja, se você for o cara que está impetrando a ação. O impetrante pegou e, tome, eu vou impetrar uma ação, eu quero essa resposta. Eu pedi o poder público não me disse que vai a viada é essa, rapaz? Não pode. Aí você vai, tome um habeas data para ir para cima do negócio. Já o direito de petição é para pedir, macho. Você vai pedir na defesa dos seus direitos ou para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ô, Lucas, se eu tenho um direito líquido e certo que não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, eu vou entrar com o quê? Mandado de segurança. Se você é pessoa física, é mandado de segurança individual. Se você é pessoa jurídica, é mandado de segurança coletivo. Qualquer pessoa jurídica aí dentro. Não. Lá ele. O que eu falo do mandado de segurança coletivo para pessoa jurídica é partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano na defesa dos direitos dos seus associados. Leve isso para a prova, porque quem tem que ter pelo menos 1 ano de associação é a associação. Quem tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento é a associação. Quem tem que ter 1 ano de constituição social é a associação, e não a entidade de classe ou o Congresso Nacional, no caso aqui, o partido político, melhor dizendo, representado no Congresso Nacional. Importante isso. Ô, Lucas, se eu e meus coleguinhas, mais de 100 pessoas, fomos aprovados no concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza, dentro das 1000 vagas, diga amém, digite amém, fale amém, mostre amém, diga amém bem alto aí, grite amém dentro da sua casa, amém, eu vou ser aprovado nessa porra, diga, vai ser aprovado. Se você for aprovado dentro das vagas do edital, você tem direito líquido, direito certo, de ser chamado para trabalhar, concorda comigo ou discorda? Concorda ou discorda, Pipiu?
Concorda? Beleza. Então, se você não teve a opção de ser chamado para trabalhar, não foi chamado para trabalhar, já que você tem direito líquido, certo? E você e seus colegas querem entrar com ação, você vai entrar com mandado de segurança individual ou coletivo? Coletivo não, babai. Não, é individual, porque eu disse na instante que tudo que disser respeito à pessoa física é individual. Só que nesse caso que eu falei, seria um mandado de segurança individual com efeitos coletivos. E eu falei, cara, é só tu ficar atento. O mandado de segurança coletivo, ele só pode ser proposto por pessoas jurídicas e não é qualquer uma. É partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos direitos dos seus associados. Atenção, macho, velho. Presta atenção nessa pirâmide. Olha essa pirâmide aqui, macho. Isso aqui vai esbagaçar na tua prova, viu? Se eu faço essa pirâmide, eu tenho que entender que em cima está a Constituição Federal de 88, as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados por 3/5 duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. 3/5 duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. Embaixo, eu tenho os tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados por essa condição. E depois vem lei, decreto, resolução, a putas que eu pareu. Tudo que pode vir aqui. Ô, Lucas, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, então é o quê? É norma supralegal. Anote, 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 anote. É norma supralegal. Por que supralegal, Lucas? É supralegal porque está em cima da lei. É porque está em cima da lei. E, Lucas, mas está embaixo da Constituição, macho, velho. Então eu também vou dizer que é norma infraconstitucional. É norma infraconstitucional. Ei, ei, ei. Se a prova perguntar que todo Tratado Internacional de Direitos Humanos, de qualquer forma, é sempre norma supralegal, tá certo, tá errado. Porque é possível que esse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos tenha sido aprovado por 3/5 duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. Aí não vai ser simplesmente uma norma supralegal. Vai ser uma norma de caráter o quê? Constitucional. Dá trabalho de ser foda. Dá trabalho de ser foda. Eita, foi longe o jato. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Nada de vacilar. Presta atenção, bebê. Presta atenção. Ainda tem mais direitos e garantias fundamentais? E como tem? E como tem? Bora pro preso. Enquanto o Creitinho apaga lá. Vambora pro preso. Súmula vinculante de número 11 do STF. Súmula vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal. É proibido uso de algemas no preso. Eita pau, vai ser guarda? Vai algemar o povo, né? Em regra, não é regra algemar, é proibido o uso de algemas no preso. Se isso acontecer, vai ter que ser considerada uma exceção. Vai ter que ser considerada uma exceção, onde por escrito, o guarda municipal de Fortaleza que fizer a prisão vai ter que fazer isso constar num termo circunstanciado de ocorrência ou na lavratura do inquérito policial. Tome-lhe na pleura central do mediano, rugoso. Beleza? Isso aqui cai em prova. Outra informação do preso. O preso tem direito de saber, direito do bichinho, de saber quem prendeu ele, tá? Tem direito de saber quem o prendeu, saber a matrícula, saber o nome de quem prendeu, tá? O preso tem direito de uma comunicação telefônica para a família, e bem como o juiz da causa, que é o juiz de execuções penais muitas vezes, vai poder saber onde é que esse preso se enfiou, onde é que enfiaram ele, qual foi o quartinho, qual foi o prostíbulo, qual foi a parte da cadeia que ele está preso. O juiz tem que saber, não só o juiz, viu? Se a gente for por CPP, o Ministério Público também tem que saber disso aqui. Se a bicha é presa, a vagabunda recém-vergonha é presa, ela tem direito de ficar com o menino dela na amamentação até o 6º mês, com a cria, mamando. Aí depois o menino desmama e vai pra avó, vai pra doação não, Creitinho, doação não, vai pra um instituto aí beneficente, eu não sei, né, de caridade, eu não sei, não, sei que só até o 6º mês que esse bichinho, tá, vai ficar com essa mamãe vagabunda, beleza? Porque se foi presa não vale bosta, né? Mas enfim, né, a sociedade pode recuperá-la, beleza? Mas peça boa muitas vezes não é, a verdade que seja dita. Vem pra cá que não acabou não. Eu tô nos direitos e garantias fundamentais ainda. Existem os direitos sociais.
Dentro dos direitos sociais, nós temos o quê? Nós temos os direitos sociais que são gerais e os direitos sociais que são dos trabalhadores. Trabalhadores. Se eu falo dos direitos sociais gerais, eu tenho uma regra mnemônica para derrubar 7.710. É do mora ali. Vamos lá, todo mundo comigo, a musiquinha. É do mora ali. Saúl trabalha onde? Saúl trabalha lá. Assis é P. Assis é o quê, cretinho? Trans. Por isso, prossegue preso. Prossegue o quê? Prossegue preso. Beleza? Então vamos lá. É do mora ali. Saúl trabalha lá. Assis é trans. Prossegue preso. Prossegue preso. Pegou? Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho e lazer, assistência aos desamparados na forma da lei, transporte, proteção à maternidade, à infância e à juventude, segurança pública e previdência social. Esses são os direitos sociais gerais capitaneados no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Se eu falar dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, eu vou falar do FGTS, eu vou falar do seguro-desemprego, eu vou falar do aviso prévio proporcional ou indenizado, eu vou falar do descanso semanal remunerado, preferencialmente dias de domingo, eu vou falar do salário mínimo, capaz de atender às necessidades vitais básicas de sobrevivência do indivíduo, garantindo a ele velhas TPM, velhas com TPM arriego, um monte de velha com TPM, que ele já viu, é o cão, né? Velhas TPM. O que é que significa velhas TPM? O salário mínimo tem que dar pro cara a condição de ter velhas TPM. O que é isso? Vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia. Lembrando sempre, isso cai na prova, que o salário mínimo é caracteristicamente nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado. O salário mínimo é fixado em lei e ele não pode ser base indexadora de desconto para qualquer besteirinha. Ai, mas aposto o teu no meu aí dentro. Vou apostar o meu salário mínimo no teu, como o Fortaleza vai ser campeão da Copa Libertadores de 2024, ó. Não, não pode. Essa aposta não vale não, tá bom? Porque ele não pode ser base indexadora para descontos. O único desconto que o salário mínimo pode sofrer é o devedor de pensão alimentícia. Vai fazer, menino, ainda que ganhe o salário mínimo, vai ter descontinho em cima da dolerite, beleza? Por conta dessa vagabundagem que tu fez de não assumir o menino que é teu e não pagar a pensão pro menino. Bora lá que ainda tem mais. São direitos sociais de trabalhadores urbanos e rurais. Além do FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio, descanso semanal, remunerado preferencial, domingo, salário mínimo, nós temos o salário, que não é necessariamente o mínimo, em que a diminuição dele só pode acontecer se tiver intermediação do sindicato da categoria e participação do próprio empregado. Também existe a possibilidade da PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Existe a possibilidade de ter o adicional, que pode ser de férias. Existe o adicional noturno. Existe o adicional de periculosidade. Existe o adicional de insalubridade. Existe o adicional noturno. Não, já foi, Baitola. O adicional de hora extra. Esse aqui, hora extra. Beleza? Se eu falo do adicional de férias, ele corresponde a 1/3 a mais que o salário normal. 1/3 a mais que o salário normal. Se eu falo do noturno, depende. Se o cara está trabalhando no sentido urbano, de 22 horas da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte, sendo que 1 hora é igual a 52 minutos e 30 segundos. 52 minutos e 30 segundos. Se for rural, é de 21 às 4, de 20 às 4, se o cara estiver na pecuária. Se for de agricultura, é de 21 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, a agricultura. Sendo que 1 hora aqui é igual a 60 minutos, fechado, tá? No caso do rurícola. É importante você entender que o cara vai receber adicional noturno. Esse adicional é de quê, Lucas Neto? Esse adicional vai ser de 25% se ele estiver no âmbito urbano e vai ser de rural, aliás, de 20% se estiver no âmbito urbano e vai ser de 25% se ele estiver no rural, a mais do que o salário normal. Periculosidade, quando o cara está na situação de perigo. Aqui ele vai receber a mais 30% em cima da remuneração. Ô Lucas, insalubridade, 40% a mais. Hora extra, 50% a mais que a hora normal. Quando o cara trabalhar em hora extraordinária. Isso está onde?
na Constituição Federal de 1988. Ô, Lucas, nas empresas, macho rei, que tenha mais de 200 empregados, o que é que a Constituição diz, Pipio? Hein? O que a Constituição diz? Que vai ter que ser eleito um deles, vai ter que ser escolhido um deles, para o papel de intermediar as relações laborais existentes com os empregadores, para fazer o trato administrativo junto com os empregadores. Nas empresas que tem mais de quê? Mais de 200 ou mais de 100? Mais de 200 ou mais de 100? Mais de 200. Ô, Lux, o empregado sindicalizado, macho velho, ele vai poder perder o cargo público? Não, ele tem estabilidade provisória, ó, chia, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Ele não vai ser poder botado fora para após, nem a pau, após o fim do mandato. Então, o empregado sindicalizado é eleito dirigente sindical, viu? Não é qualquer um, não. É o dirigente sindical. Ele vai poder ser estável provisoriamente, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Dentro disso, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, diz assim, macho, se foi dado constitucionalmente a estabilidade para empregados de sindicalizado que é eleito dirigente sindical, tem que dar também para a empregada gestante. Sim, a mulher que está gestante e é empregada, ela tem estabilidade provisória no emprego. Desde o quê? Desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. Ela tem estabilidade o quê? Provisória. Ô, Lucas, é possível mais de um sindicato na mesma base de categoria profissional? Mais de um sindicato na mesma base de categoria profissional? Olha o dedinho, né? Não. Bote um não bem grande. Não pode. Mais de um sindicato na mesma base de categoria profissional. Imagina que nós estamos na região de Fortaleza e abre um sindicato só de proteção aos direitos dos concurseiros. É possível que um outro sindicato atrevido de outro curso preparatório metido queira abrir também um igual a nós para copiar tudo que a gente faz? Pode até tentar. Mas como a gente abre o nosso, o que está valendo é o nosso. Porque não é possível mais de um sindicato defensor da categoria na mesma base profissional que existe. Ou seja, na mesma área de circunscrição que se refere a áreas de municípios. É importante também você entender ainda sobre os direitos sociais que existem os direitos da empregada doméstica. E nos direitos da empregada doméstica, aquilo que pode aparecer na prova da IDECAM é aquilo que está regulamentado. A bichinha é tão pobre, a pobre velha dá é pena. E ela toma cidra no Réveillon, mas ela torce pro time que todo pobre torce, que é o Flamengo. Então ela toma cidra no Réveillon e torce pro Flamengo. Então quais são os direitos da empregada doméstica? Salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, aposentadoria, férias, licença maternidade e paternidade e aviso prévio. Direitos regulamentados da empregada doméstica. Beleza. Inspire e respire. Inspire e respire. Para quem não sabe, nós estamos batendo pós-edital de direito constitucional. Entregando as questões que vão cair na prova. A melhor categoria de entrega, a melhor formatação de entrega, o melhor formato pós-edital. Não existe outra forma mais eficiente. Não existe. Não existe outra forma mais eficiente. É a forma mais envolvente e que trata dos pontos que realmente o edital pode trazer. Enquanto o Cleitinho apaga aqui, vem comigo. Vamos tratar agora dos direitos de nacionalidade. Direitos de nacionalidade. O que é importante que meu filho saiba para a prova? Nacionalidade. Quando eu falo da nacionalidade, você precisa entender o que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Quando eu falo que existe o brasileiro nato, você tem que entender que o brasileiro nato é aquele que, em regra, nasceu aqui, né, cara? Ele nasceu na República Federativa do Brasil. Essa é a regra, mas tem as exceções. Tem aqueles que não nascem aqui. Nascem onde? Nascem no estrangeiro. Então é possível. Nascido no estrangeiro, você vê o Cleitinho é para participação especial. O Cleitinho, que tá aqui, ó, esse moço aqui, ele é coreano. Coreano. Nasceu na Coreia do Sul. Certo? Só que os pais trouxeram para ele morar no Brasil quando ele tinha uma idade de quantos anos? 6 anos. Inclusive lá na Coreia,
Ele foi encontrado já fazendo o primeiro boquete no menino de 8 anos. Aí dentro. Hã? Aí dentro. Não. Esse negócio Obrigado pela participação. Os nascidos, desculpa aí, tá, pessoal? Desculpa, é uma brincadeira pra relaxar. Vai ter muito crente. Os crentes ficam me culpando, e é porque ele é evangélico. Pessoal, é só uma brincadeira. Oh, meu Deus, não vou mais fazer isso não, Cleitinho. É só uma brincadeira pra relaxar um pouco, Cleitinho. Pra relaxar um pouco, entendeu? Tranquilo? Então, o Cleitinho foi visto isso, aí os amigos dele trouxeram ele pro Brasil, tá? E aí, pra morar no Brasil. Então, se ele nasceu lá na Coreia, mas veio morar no Brasil, ele se tornou um brasileiro nato. Você sabia? Um brasileiro nato. Mas vamos ver quem é que é brasileiro nato numa regra constitucional. Os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, pai ou mãe. Quando eu digo pai ou mãe, não é e mãe, não. Então pode ser o pai ou a mãe brasileiros, tá? Desde que um deles, pai ou mãe brasileiros, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Filhos de pai ou mãe brasileira, desde que o bichinho venha morar no Brasil. Bota bichinho. Né? Você lembra do Creitinho no exemplo? Bichinho venha morar no Brasil. Venha morar no Brasil, certo? Mas quando esse bichinho tiver 18 anos, ele vai ter que escolher em qual nacionalidade ele quer pertencer. O nome dessa bagacinha aqui é nacionalidade potestativa. Anote. Nacionalidade potestativa. Também é filho de pai ou mãe brasileiro, desde que registrado em repartição brasileira competente, embaixada, consulada, a porra toda, registrado em repartição brasileira competente. Aí o bichinho pode vir morar no Brasil, né? Tranquilamente vai ser um brasileirinho nato, Ô, Lucas Neto, me diz agora, Biltinga, quais são os brasileiros naturalizados? Brasileiros naturalizados. Falamos dos brasileiros natos, chegou a hora de falarmos dos brasileiros naturalizados, batendo o pós-edital da Guarda Municipal de Fortaleza, tá? Você joga o anel, eu jogo o pincel pra você, beleza? Você não gosta de jogar o anel pra cima? Sim ou não? Sim, então joga o pincel, tá? Joga o pincel, cada um joga o que tem. Você joga o seu anel, eu jogo o meu pincel. Brasileiros naturalizados. Quem são esses? Vamos lá, olha aqui, olha pra cá. Depende. Ele pode ser oriundo de país de língua portuguesa, oriundo de país de língua portuguesa. E ele pode ser oriundo de outro país que não seja de língua portuguesa. Oriundo de outro país que não seja de língua portuguesa. Se ele for oriundo do país que fala língua portuguesa, é 1 ano de residência ininterrupta. 1 ano de residência ininterrupta que ele tem que ter no Brasil. Se ele for oriundo de outro país que não fala língua portuguesa, é 15 anos de residência ininterrupta. Ô Lucas, mas é só isso para os dois? Não. Aqui não é só 1 ano de residência ininterrupta. Tem que ter também, veja bem, a idoneidade moral. E aqui tem que ter a ausência de condenação penal. A ausência de condenação penal. Você tem que decorar os dois. Então, nacionalidade. É considerado brasileiro nato essa galerinha que eu falei pra ti? É considerado brasileiro naturalizado essa galerinha que eu falei pra ti. O que, é que você tem que entender também além disso? Tem uma parte de coisa. Os cargos privativos de brasileiros natos, presidente da República e seu vice-presidente, são cargos privativos de brasileiros natos, presidente do Senado e da Câmara Federal. São cargos privativos de brasileiros natos, presidente do STF. Então vamos lá, é o famoso MP3? É o famoso MP3.com. São cargos privativos de brasileiros natos, ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiros natos. São cargos privativos de brasileiros natos. Apaga ali
por favor. A gente já rodou o quadro uns 15 vezes e o Cretinho já tá morto. Imagina se ele estivesse dando aula. Cretinho tá morto, vem pra cá. O pessoal quer te ver pra não desempolgar. Bora, baitola! Vem! Vem! Não pode parar não, é batendo pode editar. Apaga aqui, baitinga, vai. E olha a flanela, tem uns 15 apagados, ele vem com a porra de uma flanela. Mostra a flanela pro povo. Que porra de flanela é essa, Cretinho? Isso aqui parece parece usado no tabaco na jumenta, macho. Oxi. Hein? Apaga aí, Cretinho. Olha, é isso aí, pessoal. Aqui a gente faz assim pra você se descontrair enquanto você... Cretinho, deixa eu desenhar uma coisa aqui atrás. Deixa, nessa blusa. Um autógrafo, cara. Um autógrafo. Deixa eu dar um autógrafo aí. Vai. Duas bolas assim. É o que tu imagina. Dizem que o que você imagina é aquilo que brota na sua vida. Brota lá em casa? Eu não quero, não. Você quer que brote? Nem a pau, nem a pau. Pessoal, vocês acham que a voz do... Você lembra do... Você existia na Zona Total? Eu acho que era Pit Bitoca. Pit Bitoca? É cuecão de couro. Como é o nome? Cuecão de couro, mano. Não tinha? Tu já viu? Não lembro. Eu lembrei agora, me enviou uma nostalgia dessa época. Cuecão de couro, mano. Diz aí no chat aí que é o primeiro que disser, a galera sabe aí, cara. Tá? Você parece um pouco a voz. Isso é bom pra você, porque é personagem artístico. É alguém que faz fama, alguém global. Então, consequentemente, você tem um poderio vocálico mais interessante. Você faz algum exercício vocal, alguma coisa nas pregas? Não faço, não. Não, é só questão de exercício e de prática mesmo. Você nasceu assim, então, com as pregas eloquentes e destacadas em relação às outras pessoas? Muito bem. Então, obrigado, Cleiton. Salve de palmas online pro Cleiton! Esse é o nosso mascotinho, Cleiton. Bora pra cima, que não acabou não. É batendo pós-edital em 1 hora, molecagem, aula boa e, claro, fazendo com que você entre na fita da banca organizadora. O que importa é isso, cara. No final não é cansativo bater um edital não, tá? O final é que a gente entrega um monte de coisa boa pra você. Vem pra cá porque não acabou não. Quando a gente fala do artigo 14 da Constituição Federal, artigo 14 da Constituição Federal, a gente fala sobre os direitos políticos, tá? E aí a gente fala precisamente da formatação da democracia direta. A democracia direta, senhoras e senhores, você que vai fazer a Guarda Municipal de Fortaleza precisa saber da democracia direta. Ela é exercida pelo sufrágio universal. Que é quando eu dou poder pro povo. É a democracia plena. É o povo muito besta. É o povo que diz, eu sou o dono da razão. Eu sou o dono de um monte de coisa boa. Aí os povos começam a se inflar. É na democracia direta que se tem o plebiscito. É na democracia direta que se tem o 2, referendo. É da democracia direta que se tem a participação por iniciativa popular. Quando eu falo do plebiscito, eu vou lembrar de prévia. Então é uma consulta ao povo, só é uma consulta prévia. Você tem que lembrar isso, consulta prévia. A palavra-chave é prévia. Pede plebiscito, prévia. Beleza? Eu falo de referendo, eu venho de confirmar. Algo já existe, então não é uma consulta prévia, é uma consulta posterior ao povo. Posterior àquilo que a gente atua. Posterior à existência de uma lei. Se for iniciativa popular, é uma propositura de lei. É um PL, uma propositura de lei. Essa propositura de lei vai poder ser inicialmente federal, depois estadual ou até municipal. Se eu tiver uma propositura de lei federal, eu vou ter que ter o quê? O quantum temporal, o quantum percentual de 1% dentro do eleitorado nacional, dentro de 5 estados, com não menos que 0,3% em cada um deles. Se for estadual, não tem previsão constitucional. Se for municipal, é 5% do eleitorado municipal. Tá bom? Então o projeto de lei vai poder ser apresentado desse jeito na iniciativa popular. Cadê o Creito que não apagou, Creito? Apaga aqui isso aqui tudinho de novo, Creito. É coisa demais, Pipio. Tem pena do velho, macho. Os cabelos brancos aqui tem idade pra ser teu vô já, Batinga. Apaga aqui pra nós, Creitinho. Vem bem pra cá. Eu venho bem pra cá porque Creitinho não apagou. Vem pra cá enquanto a quadra tem aula. Enquanto a quadra é aula. Falei ali do sufrágio universal. E aí a gente continua falando aqui da questão política, né? Analfabeto, ele pode votar? Pode. Então analfabeto pode
votar. Cuidado, analfabeto não pode ser votado. Isso aí Decam, vez ou outra, cobra. Cobrou na PM Ceará, fez uma firula do banca sacana. Analfabeto não pode ser votado. Aí Decam muitas vezes traz com essa linguagem, que é a mesma coisa, Decam, não é com frescura não. Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, capacidade eleitoral passiva. Quando eu falo da capacidade eleitoral ativa, eu estou dizendo que alguém pode votar. Pode votar. Quando eu falo da capacidade eleitoral passiva, é que alguém pode ser votado. Aí quando a gente começa a falar nisso, a gente começa a lembrar das idades, porque vez ou outra aí Decam tome, cobra questão dessa. Quais as idades que tem que ter para exercer os mundos políticos? Para ser vereador, eu tenho que ter 18 anos. Para ser prefeito, juiz de paz, eu tenho que ter 21. Para ser deputado, eu tenho que ter 21. Para ser governador, eu tenho que ter 30. Para ser presidente da República e para ser senador da República, eu preciso ter 35. Tem que decorar, Lucas, tem uma regrinha de mnemônica não. Pega outra, já tô te dando um monte de regra mnemônica, decora essas porra e vai pra prova, macho. É coisa demais, é só constitucional. E é porque eu tô batendo em dois assuntos. E é o que aí Decam mais cobra. Cansa? Isso é vida, tá, filho? Isso é vida. Beleza? Isso aqui é um batendo pós-edital, onde 1 hora a gente faz os mecanismos de prova, que são os assuntos mais pontuais e poderosos que podem aparecer na sua avaliação. Beleza? Vem comigo. Segurança pública. Segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública? Quais são os órgãos de segurança pública? Eu tenho a Polícia Federal. Eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho a Polícia Ferroviária Federal, eu tenho a Polícia Penal Federal, eu tenho a Polícia Civil, eu tenho a Polícia Militar, eu tenho o Corpo de Bombeiros Militar, eu tenho a Polícia Penal Estadual. Guarda Municipal não é polícia. Cuidado, ainda, viu? O Dino tá vindo aí pra botar o dinossauro lá, que o ministro da Justiça. Ou a Guarda Municipal, ela não é polícia, não. Pela Constituição, mas na prática ela é, filho. Ela não é, não, mas ela vai ser. E quando vier, ela vai ser grande. Porque ela tem o quê? Ela já tem o quê? Ela já tem poder de polícia no talo, viu? Se você tá achando que a Guarda Municipal é besteira, é porque você não sabe nem o que é que você tá falando. Você não estuda nem direito. Porque a polícia que vai dominar o futuro não é a polícia militar, não. É a polícia local, que é a polícia municipal. Tem poder de polícia, sim. Poder de polícia que é administrativo, mesmo da PM, que opera os seus efeitos sobre coisas de pessoas pertencentes. E é importante que você saiba que ela também é chamada de guarda patrimonial, porque ela está simplesmente cuidando dos bens do município. É instalação do município, guarda municipal. É instalação histórica do município, é a guarda municipal. Quando eu falo de algumas palavras-chave, me vêm as polícias na mente. Falou de contrabando, descaminho, tráfico internacional de drogas. Falou de tráfico interestadual de pessoas. Falou de tráfico internacional de pessoas. Falou de contrabando, descaminho dentro das relações internacionais. Falou de alguma coisa ligada à emissão de passaporte. Falou de indígena. Falou de alguma coisa ligada à distribuição de renda a federal para o Estado. É Polícia Federal. Eu te dei a senha. Falou de patrulhamento ostensivo e preventivo das rodovias federais. É PRF. Falou de patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, é PM, por meio da PRE. Falou de estabelecimentos penais, é Polícia Penal. Falou de defesa civil, é Corpo de Bombeiros Militares. Lembrando que a segurança viária, ela serve para cuidar da engenharia de trânsito, engenharia de tráfego, engenharia de transportes, engenharia de trânsito, engenharia de tráfego e de transportes, visando a uma melhor mobilidade urbana eficiente. É a melhor mobilidade urbana eficiente. Batendo edital.